pedir o perdão aos irmãos, né? Que houve um lapso, né, irmãos, né, num louvor aqui, mas com certeza, no final desta programação, iremos colocar o louvor a qual nós anunciamos aqui no início, né? Então, os irmãos que nos perdoem, porque um lapso da parte do louvor, irmãos. Depois que começa, né, louvar, depois começa a tocar, não tem como fazer a troca, né, do louvor durante esse período. Mas que Deus possa recompensar os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos vão entender que na parte de sonoplastia, muitas vezes pode acontecer um lapso e que, novamente, né, nós viemos aqui pedir perdão aos irmãos nesta programação devido a este fato. Mas isso, irmãos, não tira aqui de mim, de você, a nossa paciência, a nossa calma, a nossa tranquilidade para ficarmos atentos à palavra de Deus nesta noite. E eu quero aqui, irmãos, fazer uma leitura bíblica. Você, meu irmão, que tem uma Bíblia Sagrada em forma de livro em sua casa, ao seu alcance, abra juntamente comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. Mas se você não tiver uma Bíblia em forma de livro, pode ser digital mesmo, irmãos, aí no seu celular, no seu computador. Vamos ler a palavra de Deus. Essa é a mais importante no momento em que nós estamos buscando a presença do nosso Deus. É se alimentar desta palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, no versículo de número 23. 1 Samuel, capítulo 15 e versículo de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Outra palavra, vamos fazer uma leitura nesta noite. Após esta palavra de 1 Samuel, vamos ler em livro de Provérbios, Provérbios do sábio Salomão, capítulo 17, versículo 11. Abra aí sua Bíblia, irmão, né? Livro de Provérbios, capítulo 17 e versículo de número 11. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Localize aí na sua Bíblia, Provérbios 17, 11. O homem mau não só pende para a rebeldia, por isso um oficial, olha só, irmão, por isso um oficial, piedoso será enviado contra ele. Irmãos, veja bem esta palavra, irmãos. Por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus nos mostra algo importante nessas duas leituras. Fala da palavra, o que, irmãos? Rebeldia. Rebeldia, irmãos. E eu quero nesta noite falar sobre a rebeldia e o cristão, ou rebeldia cristã, assim como você queira, né? Nós determinamos a rebeldia e o cristão como tema, irmão, mas é a rebeldia do cristão, né? Rebeldia cristã. Esta palavra rebeldia é uma característica de rebelde, lógico, né? Qualidade de pessoa que não obedece ou que se opõe a uma autoridade, isto é, resistência, força, vontade contrária, obstinação, birra, comportamento de contestação e questionamento dos padrões estabelecidos pela sociedade, atitudes sutis até ações mais radicais como questionamento ou desafiando. Veja bem, irmãos, sobre essa palavra rebeldia. Quando nós lemos a palavra de Deus e vimos, sobre esta rebeldia, nós começamos a analisar, irmão, que esta palavra, quando ela se encaixa, no contexto bíblico, nós achamos em vários versículos bíblicos que esta palavra se torna um pecado na vida do cristão. Mas como assim, irmão? Rebeldia é um ato de não aceitar a vontade de Deus na nossa vida através de uma autoridade superior. A autoridade superior na vida do cristão é Jesus.
A autoridade superior na vida daquele que serve a Deus é o próprio Deus. Ele é soberano. E por que é que muitas vezes nós temos ouvido as pessoas dizer, falando, né, sobre ser rebelde? Inclusive, no mundo secular, né, se colocam até nomes de telenovelas, de alguns filmes, e tem aí, nós sabemos muitas vezes, né, que tem até grupos musicais, né, com nome de rebelde. Irmão, olha bem o que é que se está fazendo. Por que isso, irmão, que eu te quero dizer dessa forma? Porque o cristão, irmão, não pode ser igual às coisas do mundo, não pode andar conforme as coisas do mundo. No livro de Provérbios, sábio Salomão fala o homem mau. Mas você que é cristão não pode ter essa tendência de ser um homem mau. Porque maldade, irmão, vem do inimigo da nossa alma. O bem vem do lado do nosso Deus Todo-Poderoso, de Cristo Jesus. Rebeldia, irmão, né? Fala-se aqui no livro de Provérbios que um oficial impiedoso será enviado contra ele. Por que isso, irmão? Por quê? Porque faz justiça. Então Deus faz justiça sim. Ah, Deus é amor, irmão, lindo, maravilhoso. Deus é amor, sempre foi e sempre será. E nós temos que proferir e usar e fazer dessa forma que Deus nos ensinou, usar do amor para com o nosso próximo, para com Deus em primeiro lugar. Mas, irmão, não se esqueça do que nós estamos fazendo aqui. E se nós formos rebelde, estivermos, né, na contramão, resistindo, fazendo a vontade contrária de Deus, né, sendo obstinado, comportamento de contestação, questionando. Aí você diz assim, mas irmão, eu conheço muita gente, e já aconteceu comigo, eu fiz isso. Isso é um ato de rebeldia. Ah, mas eu tenho que aceitar tudo? Não, não é isso que você tem que aceitar tudo. Olha só a palavra de Deus para você analisar, porque sempre nós comentamos aqui no programa e falamos a respeito, né, da área de ensino, no contexto bíblico. Nos preceitos bíblicos, irmãos. Nós não falamos aquilo aqui no programa que é do meu agrado, o que eu quero. Não, nós falamos conforme o Espírito Santo de Deus nos concede diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que endireita os caminhos, endireita as veredas. E é isso que nós trazemos sempre aqui nos sábados, para que eu e você ouçamos esta palavra e o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, nos mostrando, né, aonde estamos errando. Porque o pecado, irmão, é um erro. O pecado é errar o alvo. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Veja aqui. Por isso é que se diz, se hoje vós ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como na rebeldia. Essas pessoas que têm o coração endurecido, irmãos, olha aqui o que aconteceu. Nós lembramos em 1 Samuel aqui, com um homem que foi separado para ser uma pessoa que está à frente de uma nação, Saul. Lógico, nós conhecemos a história de Saul, não vamos repeti-la aqui, mas ele entrou num ato de rebeldia, pecado pior, irmãos, do que feitiçaria ainda, rebelião contra Deus. E olha o que aconteceu com este homem, veja de exemplo, ele não permaneceu no trono. E ainda, quando nós lemos, irmão, nós vimos os fatos que aconteceu com ele, porque Deus rejeitou ele, todos os fatos que aconteceram na vida dele, porque ele deixou, foi rebelde, não aceitou a vontade de Deus, não cumpriu a vontade de Deus na sua vida. Atitudes sutis ele teve, irmão, ações que não condiz com a palavra de Deus. As ações radicais. Radicalismo, irmão, na vida do cristão, irmão, não tem nada a ver com conservador. Conservador, você conserva as coisas boas que Deus tem para nós. Coisas que vão trazer benefícios. Agora, radical é outra coisa. Então, essas ações radicais
que envolve radicalidade, irmão, é que muitas vezes nos traz atos rebeldes. Atos rebeldes. Livro de Hebreus, no capítulo 3 e 15, que eu acabei de ler aqui, ela diz assim, endureceram o coração. Por isso foram rebeldes. Não aceitaram a palavra de Deus no seu coração. Não aceitaram andar conforme a palavra de Deus. Os hebreus realizaram desta forma em suas vidas. Apóstolo Paulo escrevia a eles para eles se endireitarem, não praticar a rebeldia contra a autoridade, porque tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão em rebeldia com qualquer decisões que o seu líder fizer, que o seu companheiro fizer, que aquela comunidade fizer. Ato de rebeldia, irmão. Nós estamos falando aqui nesta noite que é uma característica da pessoa que vive nessa resistência, nessa força, como dizem, não dá o braço a torcer, não concorda, é aquela criança birrenta. Mas, irmão, nós não somos mais meninos, diz a palavra de Deus. Quando éramos meninos, agíamos como os meninos. Mas hoje nós já não somos mais. Isso é ato que aqui nós estamos trazendo, ato de maturidade espiritual na nossa vida. Não podemos ser mais. Esse questionamento, muitas vezes até desafiando, Deus não tem se agradado desta rebeldia dos cristãos. Veja o que aconteceu com o povo de Judá. Veja o que aconteceu com nossos irmãos israelitas. Deus permitiu que eles fossem por cativeiro, irmãos. Eles foram rebeldes, não obedeceram aos mandamentos de Deus, não adoraram ao Deus verdadeiro. Eles questionavam, veja no deserto o que aconteceu, tudo que o homem de Deus, chamado Moisés, líder, fazia, eles questionavam. Como diz, meia dúzia não questionavam, e 1000 questionavam. Exemplo para que você entenda. E o que aconteceu com aqueles pais que só questionavam, eram rebeldes à ordem do líder, à ordem que vinha diretamente de Deus. E não é diferente nos dias de hoje não, irmãos. Quantos cristãos não estão nessa rebeldia e parece que não entende? Tem que buscar em oração, pedir a Deus discernimento, para que possamos, irmão, andar conforme a palavra de Deus. Livro do salmista Davi, 68, Salmo de número 68 e verso de número 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Não aconteceu com o povo de Israel? Viveram quantos anos na terra árida? Porque eles estavam cometendo um dos pecados chamado rebeldia. Isso, irmão, aconteceu com este povo. Você pode começar a ler lá no livro de Êxodo. Aí vem Levítico, vem Números, vem Deuteronômio. Você vai acompanhar a saga daquele povo pelo deserto. Os estudiosos dizem que se eles andassem 30 dias, chegavam ao destino. Mas ficaram 40 anos, irmãos, no deserto. Um dos fatos era a rebeldia daquele povo. Um povo rebelde, que não aceitava as atitudes que vinham ordens do próprio Deus para com seu líder. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Efésios, dizendo, se vocês continuarem agindo com rebeldia, desobedecendo a Deus, aceitando essas palavras tolas em seus corações, devido a todas essas coisas que vem acontecendo aí, vem a ira de Deus contra você. A palavra diz que Deus ira, mas Deus jamais pecou. Quando eu falo Deus, eu falo Jesus, tá? Entenda, o próprio Jesus irou, irmão. Chegou no templo, estavam fazendo o templo de comércio. Ele irou, tirou todas as coisas, jogou para fora. Aqui não, aqui é casa de oração.
Não é um ato rebelde, é um ato de ira. Só que o povo, lá em Efésios, com certeza estava desobedecendo, que é um ato de rebeldia. Aquele que não obedece, qualidade de pessoa que não obedece, entra na rebeldia. Ele não obedece hoje, não obedece amanhã, não obedece ao seu líder, não obedece ao seu Deus Todo-Poderoso, não obedece à palavra de Deus e começa a entrar por este caminho que leva à morte. Morte espiritual, irmãos. Rebeldia. Rebelde. Quantos nós não estamos vendo? Isso aqui, a palavra diz que é para nos endireitar. É para nos colocar no caminho certo. Quando nós estamos num ato rebelde, nós estamos saindo fora dos caminhos de Cristo. Nós não estamos andando no caminho perfeito. Ou estamos quase ali à beira do caminho para sair dele, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 31, versículo 6, na parte A. Voltem para aquele. Quem que é aquele? Deus, irmãos. Contra quem vos se revoltaram. Olha aqui. Por que Isaías estava dizendo esta frase? Estava falando desta forma. O profeta Isaías estava dizendo àquele povo, ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo israelita, ao povo de Deus, para se voltarem para Deus. Porque eles não estavam obedecendo a ordem do Todo-Poderoso. E a ordem do Todo-Poderoso, irmão, não era para que eles continuassem nesse ato. Eles estavam cometendo atos que chegavam até nesse ponto de rebeldia. E eram inúmeros atos que eles estavam cometendo. Mas não se preocupava em se corrigir. Porque a palavra de Deus é que nos corrige. Não é o homem que corrige, não. Não somos nós que corrigimos. A correção vem de Deus. Para a minha, para a sua vida, para a vida do cristão. E Deus quer nos corrigir porque Ele nos ama, diz a palavra do Senhor. E se Ele nos ama, irmão, Ele vai mandar uma correção para nós. Como Ele mandou para este povo. Foi profetizado, foi anunciado. E o povo não obedeceu. O povo entrou na desobediência para com Deus. Eu quero que você entenda, meu irmão, que está nos ouvindo nesta noite, que essa desobediência é para com Deus, mas para muitas vezes também, né, com aquele que está representando Deus. E é um ato que Deus não se agrada. Jesus jamais se agradaria se os discípulos não obedecessem a Ele. Aí veja bem, no livro do salmista Davi, no Salmo de número 107, no verso 10 e 11, a palavra diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal. Veja aqui, irmão, assentaram-se aonde? Nas trevas. Então, as pessoas que estão na treva não estão enxergando nada. Treva é escuridão. Eles não tinham visão espiritual. Eu quero que você entenda que Davi está falando de um povo, né, que não tinha visão espiritual, de um povo que não conseguia enxergar além do seu nariz, um povo realmente, irmão, que estava à beira da morte espiritual, sombra da morte, muito próximo da morte espiritual. Livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 11. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Para quem? Para Deus. Não ouviram a Deus. O profeta que está falando dessa forma de quem? Dos filhos de Deus, dos cristãos daquela época. Aí você fala, mas naquela época, irmão, era não sei o quê. Não tem isso, irmãos. A Bíblia é repleta, para mim, para você, para todos os cristãos, de exemplos. Porque eu e você, a palavra nos diz, nós temos que ser exemplo dos fiéis. Não é só o seu líder, não, que tem que ser exemplo dos fiéis. Não é só aquele que está à frente de um trabalho, não. Só liderança, não. Liderança tem seu espelho. Tem que ser exemplo, sim. Mas eu e você, nós que estamos sob liderança, a primeira liderança nossa é Jesus.
Nós temos que ser exemplo. A palavra diz que nós somos imitadores de Cristo. E se nós não sermos exemplo, como será? Veja, irmãos, a palavra que nos mostra como devemos nos portar, o nosso comportamento, para que não chegamos a este pecado de rebeldia. Mas eles se recusaram a dar atenção. Não é diferente, volto a frisar aqui nesta noite, não é diferente nos nossos dias. Muitos não estão dando atenção como merece a palavra de Deus. Ela é primazia na vida do cristão. A palavra de Deus é aquela que comanda, que rege a nossa vida espiritual, com influência na nossa vida material. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo de número 5. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Veja aqui, irmãos, o que é que Daniel escreveu? Ele estava reconhecendo, ó Senhor meu Deus, como se fosse uma oração, mas ele estava colocando dessa forma aqui, irmão, né? Porque fatos e atos estavam acontecendo ali naquele momento, ou naquele, né, governo. E olha que Daniel, né, tinha 3 companheiros com ele, que todos os 4 eram fiéis a Deus, andavam com Deus, eram cristãos autênticos. Mas em determinados momentos, irmãos, nós cometemos algum erro, mas nós temos que corrigir. Por isso que a palavra de Deus, ela é apta para discernir, para ensinar, para correção, para redarguir, diz a palavra de Deus. E é para mim e para você. Esta palavra é para os cristãos. Porque aqueles que não conhecem não vão concordar. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que conhece a palavra de Deus, vai concordar que ela é que nos corrige. E essa correção, ela vem de Deus. Ela vem do seu Filho Jesus, para a minha vida e para a sua vida. Ele é o nosso líder maior, irmãos. Ele é aquele que conduz a minha vida e a sua vida espiritual por este mundo tenebroso. Livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e deres ouvidos à sua voz, e não fores rebeldes ao dito do Senhor, assim vos, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor, vosso Deus. Se temerdes a quem? Ao Senhor Jesus. E esse temer ao Senhor Jesus é respeito por Ele, irmão. Eu tenho que respeitar. Respeito por Deus, respeito por Jesus, respeito pela minha liderança, pelo meu irmão, pela minha família, porque nós na comunidade cristã somos uma família. Respeito é mútuo e Deus está vendo tudo. E se o servirdes, nós serviremos uns aos outros e estamos servindo ao Todo-Poderoso, estamos servindo a Cristo. E derdes ouvido ainda. E se eu não escutar? E se nós deixarmos? Deixa pra lá. Não é bem assim. Irmãos, as coisas de Deus, a palavra de Deus, não é brincadeira. E muitos cristãos nos dias atuais, irmão, está levando a palavra de Deus como brincadeira na sua vida. Deus poderá sim se irar-se, como irou com aquele povo, que era o povo seu escolhido. Veja aqui, se ouvirdes e der ouvidos à voz do Senhor, e não forem rebelde, se não cometer a rebeldia, assim vos, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor, vosso Deus. É para mim e para você esta palavra. Nós temos que buscar essas palavras e colocar no nosso coração. E colocar, irmãos, essa palavra, ouvir, na nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes a pessoa tem o ouvido, mas ela não ouve.
Aí você está se perguntando nessa hora, mas como? Se ela tem ouvido e não ouve. É porque a palavra entra de um lado do ouvido e não para no seu psíquico, na sua mente, na sua memória. Ela atravessa para o outro lado e vai embora, se perde. Irmãos, a palavra de Deus tem que ficar na nossa mente, no nosso coração, e nós temos que ficar remoendo ela. O que é isso, irmão? Ficar com ela guardada no nosso coração e lembrarmos dela. A palavra diz que é de manhã, à tarde, à noite. Nós temos que lembrar desta palavra, meditar nesta palavra. Meditação, irmão, não é simplesmente uma leitura simples. Não é somente ouvir e agora estou lembrando, amanhã não lembra mais. É meditar, é lembrar dela e dizer, a palavra me falou assim, Deus me falou assim, Jesus falou para mim assim, através da sua palavra. E se ele nos falou assim, é assim que nós devemos segui-lo. Livro de Números, capítulo 14, versículo 9, na parte A. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor. Se você for rebelde, irmão e irmã, o meu amigo que está me ouvindo nesta noite, contra o Senhor nosso Deus, você está também sendo rebelde contra a sua criação. Porque quem criou o homem? Deus. Quem é filho de Deus quando aceita andar com ele no seu caminho? O homem, aquele que fez um compromisso com Deus. Me ensinou a ser rebelde com Deus. Provavelmente o homem vai ser rebelde com o próprio homem. E essa rebeldia que eu quero aqui trazer nesta noite, ou já estou trazendo, melhor dizendo, irmãos, né? É uma rebeldia que muitas vezes você nem está prestando atenção. E o inimigo da alma do homem, irmão, ele fica futucando, como dizem as pessoas, fica lançando setas, né? Para que você mude o seu comportamento, contestando todas as coisas. Pode estar certo, mas eu quero contestar. Eu quero dizer que não está bom para mim. Nada está bom para mim. É uma resistência, irmão. É uma força que você está imprimindo. É uma força maligna na vida do homem, a rebeldia. É uma qualidade daquela pessoa que não obedece. E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. Isto é, significa que nós devemos que obedecer a sua palavra. De Gênesis e Apocalipse. Não é obedecer ao homem, é a Deus. E se nós estamos obedecendo, né, o ditar do homem na nossa vida, que esteja embasado na palavra de Deus, nós estamos corretos. Porque nós podemos até contestar, mas como é essa contestação? Com sabedoria? Com amor? Com gratidão a Deus? É um diferencial. Esse diferencial não nos traz rebeldia. Ele nos traz ato de união. Porque quando eu vejo algo da parte de liderança, do meu irmão, da minha irmã, aqui eu quero citar dessa forma para você entender, daquele que está conosco, que vai dar errado, e todos nós vamos, né, ser prejudicados, eu posso sim, você pode sim, de uma forma, né, de amor, contestar, mas essa contestação, ela tem que ser de uma forma que vai trazer benefício. Não apenas porque eu não quero. Não apenas porque eu quero refazer ou fazer o meu ego. Não. Nós temos que tirar esse ego da nossa vida, que é o eu. Eu não quero. Eu não posso. E assim por diante, irmão. Sempre o eu está prevalecendo. Não. Prevalecer na minha e na sua vida é Cristo Jesus. É os ensinamentos que Ele deixou para nós. Falando-se de cristão para cristão. Livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 16. A palavra diz assim: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia
contra o Senhor. Olha aqui, irmão. Quem que era esse homem que está no livro de Jeremias? Rei Zedequias. Rei Zedequias foi um rei, irmãos, que em determinado momento da sua vida, ele estava agindo desta forma. E Deus mandou aqui, através do profeta, uma palavra para ele. Mandou o profeta dizer para ele, né? Porque o profeta sempre falava, os profetas sempre falavam desta forma: assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, este ano morrerás. Palavra dura, palavra dura. Para quem? Para um cristão. E esta palavra para mim e para você, irmãos, como ficaria, hein? Somente ou, nem digo somente, por esse ato de rebeldia, de ser rebelde contra o Senhor Jesus, contra o meu próximo, contra a liderança que nos está ensinando o verdadeiro caminho de Deus, aquela pessoa que nos ama, aquela pessoa que quer nos conduzir às mansões celestiais e assim por diante da palavra de Deus, irmãos. Porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Olha aqui, irmãos. Falou no ato de morrer, de perder a vida. Rei Zedequias. E o profeta entregou a mensagem de Deus para ele. E eu sei que houve aqui, quando nós lemos o texto, o contexto, que ele se redimiu. Esta é a grande questão que muitas vezes nós provamos que nós podemos mudar. Porque se nosso comportamento não está de acordo, nós estamos sendo rebeldes com o Senhor Jesus. Que Ele tem um amor infinito por nós, irmãos. João 3,16, a Bíblia Sagrada nos mostra que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a mim e a você, amou toda a humanidade, que deu seu Filho. E nós vamos ser rebeldes com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, que deu a vida por nós. Livro de Jó, capítulo 24, versículo 13. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem, aliás, em suas veredas. Vou ler de novo para você entender. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, e não permanecem em suas veredas. Jó estava falando dessa forma, irmãos. Por que Jó estava falando dessa forma? Lembra dos amigos de Jó que iam visitar ele? Que diziam ser os seus amigos? Mas na verdade eram todos, muitas vezes, pessoas que só se faziam de amigos, mas não eram os amigos. Revoltam contra quem? Contra Cristo. A luz é Cristo. Não conhece nem o caminho dessa luz. Dela, quando fala aqui do dela, é a luz. E a luz é Cristo. Nós temos que andar no caminho, irmãos, chamada luz, chamada Cristo, que é desta luz é que nós alumiamos, como você queira, o nosso caminho. Isso, a luz, irmão, não anda em trevas. Eu falei sobre as trevas aqui, numa leitura nessa noite. Quem anda em trevas não enxerga. Quem anda na luz, anda com Cristo. E se nós andamos com Cristo, nós estamos enxergando, estamos vendo o que nós estamos cometendo de errado. Volto a frisar, errar. Podemos errar, pecar, pecamos, mas temos que pedir ao Senhor nosso Deus que nos tira desses atos esses como de rebeldia, de ser rebelde, irmãos, para que possamos um dia, ou naquele dia que Cristo voltar, estarmos preparados. E se nós estivermos rebeldes até aquela data? Eu não citei aqui no início, os nossos irmãos israelitas quando saíram ali do cativeiro, ali, quantos anos ficaram ali? Por 400 anos? Onde eles estavam, onde eles passaram, o que aconteceu com eles?
Nenhum viu a terra prometida. Eles estavam ali no Egito, irmão. Mas ali parece que estava melhor do que estava lá no deserto. Não, não estava melhor. Eles achavam apenas. E eles estavam cometendo esse ato de rebeldia. Primeiro contra Deus, depois contra a sua liderança, que era Moisés. Olha a palavra de Deus para mim e para você, irmãos. Aos que se revoltam contra a luz. E tem muitos, irmãos. E tem muitos aí que dizem assim, eu não tenho mais paciência para isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu já estou revoltado desta vida, estou revoltado desse fato, estou revoltado com esse povo, com essa comunidade, esse Deus, isso, aquilo, e aquilo. Cuidado, irmão. Cuidado, meu amigo que me ouve nessa noite. Deus não é brincadeira de ninguém. Jesus Cristo não morreu em vão ali numa cruz. Por mim e por você não. Nós temos que obedecer a sua palavra. Tudo é na palavra, tudo através da palavra. E tudo é a palavra na minha e na sua vida. Livro de Jeremias, mais uma vez Jeremias, capítulo 6, versículo 28, na parte A. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Todo este povo, irmão, Jeremias foi levantado por Deus para profetizar para uma nação que estava na beira do caos, uma nação que estava se enveredando por este ato de rebeldia, não obedecia mais o seu Criador, não obedecia mais a Deus. Eles olhavam somente para o seu umbigo, não olhavam um palmo para frente, estavam nas trevas espirituais e não enxergavam a verdadeira luz. A grande questão do homem, irmão, é quando ele entra nesse mundo de trevas espiritual, ele não enxerga nada, perdeu a visão. Quando se fala em perder visão, irmão, é que é um ato que não enxerga os atos abstratos da nossa vida através da área espiritual. Porque nada espiritual é concreto. Tudo é abstrato, irmãos. Tudo é abstrato. Nós temos que enxergar com os olhos espirituais, com visão espiritual, com sabedoria que vem de Deus e aguardar de Deus. E não cometermos, irmãos, atos como de rebeldia que eu estou aqui trazendo nesta noite. Aí você diz, irmão, mas o que isso acrescenta na minha vida de cristão? Muita coisa. Porque o próprio Jesus disse, irmão, o próprio Jesus nos mostrou nos seus ensinamentos. O próprio Jesus nos mostra, irmão, que nós devemos nos corrigir. O próprio Deus, através dos profetas, mandava a correção para o povo, a mensagem de correção para o povo, para que pudesse, irmão, continuar caminhando nos caminhos que Deus os colocou. E não é diferente nos nossos dias. Nós estamos nos caminhos de Jesus, a qual nós fizemos um compromisso, mas ele vem alertando os seus filhos, para não cometer tais atos, que muitos atos na nossa vida, irmão, que 99% deles, que nós cometemos contra a divindade, contra o nosso Deus, contra o nosso Jesus, é que pode nos tirar, irmão, das mansões celestiais, da terra prometida para nós, que na verdade é fictícia para este mundo, É uma cidade diferente da qual vivemos. É totalmente diferente. Quem não gostaria de um dia ver essa cidade tão falada pelos textos bíblicos, tão mostrada pelo mundo, pelos aqueles que trazem a palavra de Deus e que anunciam a volta de Cristo? E eu e você, e nós cristãos, vamos perder tempo com essas ladainhas deste mundo? Nós vamos perder tempo
com as coisas deste mundo que não nos leva a lugar nenhum. Nós vivemos aqui, andamos aqui, mas não somos desse mundo. Nós fomos transformados, fomos renovados. Nós teremos um novo nome, irmãos. Nós seremos uma nova criatura a partir do momento que nós fizemos aliança com Cristo. Nova criatura. Então as coisas velhas se passaram. Você era rebelde lá no passado, mas hoje você não pode ser mais. Você tem que ver mudança de vida. Tem que haver na minha e na sua vida, irmão, algo interessante que muitas vezes as pessoas não param um minuto para pensar, né? É uma transformação. E essa transformação quem faz é Cristo. E dentro deste ato que nós estamos cometendo muitas vezes, irmãos, né? Nós temos que aguardar através da oração. Através, irmão, da palavra de Deus. Orando, lendo a palavra, buscando através do Espírito Santo de Deus essa renovação, essa transformação, e que possamos deixar as coisas do passado, principalmente este ato que aqui nesta noite estamos falando, irmãos. Por isso, amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, rebeldia também é desobedecer, irmão, e se opor a uma autoridade legítima. Não é o mesmo que se opor por motivos de consciência, alguma coisa que você acha errado, mas isso pode ser feito de forma respeitosa e justa. Rebeldia, irmãos, é querer fazer as coisas do seu jeito, mesmo quando a autoridade tem razão. O rebelde não tem bons motivos para se opor à autoridade, mas acha que sua vontade é mais importante, não tendo respeito à autoridade. Sua atitude, irmão, é acusatória, é falar mal, em vez de tentar entender as outras opiniões. Essa é a grande questão, não entender. A maior delas, irmãos, é querermos fazer a nossa vontade e se opor à autoridade de Deus na nossa vida. A autoridade daquele que está amando de Deus, que está fazendo o trabalho para Deus. Portanto, eu quero aqui nesta noite deixar esta palavra para nós, esta palavra para cada um de nós. E quero deixar hoje aqui, diferente dos outros programas, uma dica, irmão. Se você quiser, você observa e coloca na sua vida para não promover esse ato de rebeldia contra Deus e contra o seu próximo e contra as autoridades e contra o seu irmão, sua irmã, enfim, contra aqueles que estão ao seu lado. E em primeiro lugar, contra Deus, não se esqueça. Confie em Deus. Livro de Jeremias, capítulo 29 e versículo de número 11. Não se ache superior. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo de número 9. Tenha respeito. Livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Pense nos outros. Livro de Provérbios, capítulo 15 e versículo 26. Viu aí, irmãos? É apenas uma dica minha para você. Confie em Deus, não se ache superior, tenha respeito e pense nos outros. Só assim, irmão, nós vamos deixar ou dar um basta neste ato de rebeldia, ou deixar de ser rebelde com esses atos que muitas vezes nós nem estamos prestando atenção que estamos cometendo, né? Deixa para lá essa característica. Vamos deixar de se opor, vamos obedecer, vamos fazer a vontade de Deus, vamos deixar de ser birrento, vamos mudar o nosso comportamento, irmãos. Vamos parar de questionar, vamos parar de ter atitudes sutis. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar cada um dos irmãos que esteve nos ouvindo nesta noite. E neste momento nós vamos orar a Deus, para que Deus possa nos abençoar a cada dia mais. Podamos
o que podemos, aliás, deixar esses atos que não traz benefício nenhum para a nossa vida espiritual e também material. Eu quero que você, neste momento, una-se juntamente comigo em fé. Vamos falar com o Pai Celestial. E após a oração, nós vamos deixar aqui um louvor também, irmãos. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo agora, em nome de Jesus, para que você possa meditar. Vamos orar a Deus? Oramos. Querido Pai eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos e Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nesta noite diante da tua presença, agradecido ao Senhor por estar falando da tua palavra, agradecido a ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer pela paz, pela alegria, pela comunhão, Senhor, por este dia, Senhor, por esta chuva maravilhosa que o Senhor nos enviado, Jesus, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Nós queremos te agradecer por a tua palavra nesta noite, queremos te agradecer, Jesus, que eu e cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que também não puderam ouvir, cada um dos teus filhos, Jesus, possa tirar da sua vida esses atos de rebeldia, Senhor, e colocar o amor, a paz, a alegria, a comunhão, e pensar, Senhor, na empatia para com o nosso próximo. Oh Jesus querido e Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo e soberano Rei, estenda as suas mãos poderosas nesta noite. Se houver enfermidade, Jesus, o Senhor possa estender as suas mãos curando nesta noite. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Jesus, do que os teus filhos precisam. Aqueles, meu Deus, que estão nesta noite ouvindo esta palavra, que concordam, Jesus, em estar nos seus caminhos, Jesus, estão fazendo aliança contigo, estão comprometendo, Senhor, para te seguir. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, para que eles possam buscar uma comunidade e estar ali unido e reunido, louvando e te adorando, Senhor. Jesus amado e Deus todo-poderoso, abençoa o teu filho, o irmão João, que está à frente desta programação, desta rádio, o seu lar, a sua esposa, a sua filha. Abençoa realmente a cada um dos seus. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor, seja em todo o nosso estado, na nossa cidade e também em nosso país. Abençoa as autoridades eclesiásticas, Senhor, militares, civis, judiciários, todas aquelas que provêm de ti, Senhor amado. Ó Deus de poder e glória, abençoa poderosamente os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, ouvindo a tua palavra, que com certeza, meu Deus, colocar esta palavra em seu coração e praticar no seu dia a dia, Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, Jesus. Oh meu Deus e meu Pai, abençoa cada liderança, Senhor, para que possam transmitir a tua palavra fiel e verdadeira, Senhor, assim como ela é, assim como o Senhor tem nos ensinado através dos seus ensinamentos, Jesus. Oh meu Senhor de glória, Senhor todo-poderoso, abençoa poderosamente, Jesus querido, ó Deus de poder e glória, a cada um, Senhor, dos teus filhos que estão no trabalho nesta noite, aqueles, Senhor amado, que não puderam ouvir esta programação nesta noite. Abençoa também o seu lar, a sua família, abençoa os pais, Senhor, para que possam ademoestar os seus filhos nos caminhos santos do Senhor. Abençoa poderosamente a cada comunidade cristã que está levando a tua mensagem, Senhor, pregando, Senhor, as boas novas de salvação. Abra os corações para a sua palavra, Jesus. Ó meu Senhor de glória, meu Deus eterno, estenda as suas mãos, Jesus querido, sobre esta comunidade, Senhor, aqui em nossa cidade, em todos os bairros, Jesus querido, para que possa cada família, Jesus amado, um dia, meu Deus, na sua presença te louvar e te adorar. Oh soberano Rei, abençoa nossos irmãos, nossas irmãs que estão levando as boas novas de salvação em outros países, Jesus, locais longínquos, Senhor amado. Oh Deus de glória, Deus eterno, continua abençoando, Senhor, esta programação. Abençoa poderosamente a todos os programadores aqui desta rádio, Senhor amado. Deus de poder e glória, aviva esta obra no meio dos anos, nos dai força para continuar falando do teu grande amor, Jesus querido. Nos dai graça, sabedoria do céu, para que possamos estar na tua presença, meu Jesus.
Ô Senhor, abençoa cada um, Senhor amado, que com certeza, Jesus querido, ouviu esta palavra, colocou em seu coração e vai praticá-la no seu dia a dia. Ô Senhor, continua abençoando esta noite, Jesus, a continuação deste dia. Abençoa o dia de amanhã, Senhor, uma semana maravilhosa, uma semana maravilhosa de trabalho, uma semana juntamente com a família, Senhor, Deus de poder e glória. Aviva, Senhor, os nossos corações diante da Tua presença. Toma o primeiro lugar em nossas vidas, que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos, né? Como eu sempre costumo dizer, quando nós começamos aqui a programação aos sábados, irmãos, a partir das 19h05, né? Você pode entrar no WhatsApp da Rádio Voz Amiga, 991911349, e mandar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem aí, irmão, né? Não precisa nem eu falar aqui, você já fique sabendo. Pode mandar uma mensagem, o irmão João está aqui, recebe a mensagem e nós a retransmitimos para você no final, que você esteve nos ouvindo, e recomende esta programação aos irmãos, aos amigos, aos parentes, para que possa estar aqui ao sábado, né? Quando podemos, a não ser que temos, né, atos ministeriais, mas estaremos sempre aqui trazendo a palavra de Deus. Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a cada um no nome do Senhor. Vamos deixar aqui a cargo do irmão João, né? Temos 2 louvores, ele vai colocar qualquer um dos 2 louvores, ou Gerson Rufino, ou a irmã Ruth da Daiane. Eles vão louvar a Deus e você fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.